Boa noite, irmãos, graça e paz. De fato é uma grande alegria poder retornar aos lugares que nós temos um carinho todo especial. E como o pastor Adailton mesmo disse, foi aqui onde tudo começou. Enquanto passava essa última música, eu estava passando o filme na minha cabeça, onde no ano de 2003, essas verdades que nós acabamos de cantar se tornaram reais na minha vida, graças àquilo que Cristo Jesus realizou no meu viver, através da pregação, da exposição da palavra do Senhor. E aqui passamos um período, depois fomos para Barra do Garças, vivemos lá até 2012, 2013 nos mudamos para São Paulo, pois o Senhor nos chamou para o Sagrado Ministério, e lá estivemos por 4 anos, nos preparando, tendo toda a instrução necessária, para que agora, se Deus quiser, no início de fevereiro, sejamos ordenados a ministro da palavra. Então é um prazer, uma alegria de rever irmãos, de conhecer outros, porque durante esse período que nós estivemos fora, vários rostos novos, foram agregados ao corpo. Mas como eu comentava ontem, para mim também, além de uma alegria, é um desespero quando eu venho aqui à igreja, porque eu vejo aquelas pessoas que eram pequenininhas, aquelas pessoas que ainda estavam no ventre das suas mães, hoje já tudo crescidos, alguns já com as suas famílias constituídas, outros caminhando para isso. Eu penso, realmente, a idade chega para todo mundo, inclusive para mim. Mas irmãos, vamos então ao que interessa. Por favor, abra sua Bíblia, lá em Daniel capítulo 3, dos versículos 1 a 18. Daniel capítulo 3, versículos 1 a 18. Essa será a porção das Sagradas Escrituras que nós iremos meditar nessa noite. Daniel capítulo 3, versículos 1 a 18. Todos encontraram? Amém. Diz o seguinte a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, as nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que se não prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego.
Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos mais uma vez falar com o Senhor? Pai, a tua palavra está aberta diante de nós e acabamos de lê-la, de ouvir, ó Deus, um pouco da voz do Senhor aos nossos ouvidos. A nossa oração, ó Deus, nesse instante, que através do teu Espírito Santo, o Senhor possa trazer a nossa mente cativa e que o Senhor, ó Deus, possa gerar em nós uma disposição, não somente, ó Deus, em ouvir e aprender aquilo que o Senhor nos ensinará através da tua palavra, mas de principalmente, ó Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que essa palavra, ó Deus, faça mesmo a diferença na vida de todos nós. Usa-me, ó Deus, como instrumento do Senhor, como boca do Senhor nessa noite. Permita-me, ó Deus, transmitir as verdades do Senhor com fidelidade e intrepidez aos amados irmãos e ao meu coração também aqui nesta noite. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos aí vivenciando as primeiras horas do ano de 2017. Como o pastor Adailton mesmo, eu já ia falando Aguinaldo, que é o meu pastor lá em São Paulo, tudo começa com A, está dando bug na cabeça. Como o pastor Adailton mesmo disse ontem, já no encerramento do nosso culto, que geralmente início de ano é esse tempo de nós fazermos um balanço daquilo que nós acertamos, daquilo que nós erramos, daquilo que caminhou bem nas nossas vidas, naquilo que não deu certo, e também de olharmos para frente e traçarmos alguns objetivos, algumas metas, alguns alvos que nós almejamos e desejamos alcançar neste ano de 2017. E ao olhar para esse texto e todo o livro do profeta Daniel, eu creio que um dos grandes objetivos que nós, enquanto povo de Deus, necessitamos trilhar e buscar nas nossas vidas é o de como ser um homem de Deus, um servo temente a Deus em um mundo que não teme a Deus. Eu creio que esse é um dos maiores desafios que eu e você já enfrentamos nos anos anteriores, mas ainda temos o desafio de enfrentar não somente nesse ano de 2017, mas nos anos que ainda estão pela frente. De como nós, indivíduos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, indivíduos que louvam e adoram ao Senhor, indivíduos que agora são contados como filhos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, chamados para ser santos, como nós podemos viver em um mundo que não teme a Deus, em um mundo totalmente apóstata, em um mundo totalmente distante e rebelde contra o Senhor? Porque hoje, se nós observarmos o nosso contexto,
A religião cristã, ela tem sido abominada pelas pessoas. Ela tem sido vista como um xiitismo, um fascismo, um conservadorismo totalmente prejudicial para a nossa vida, totalmente prejudicial para a vida da sociedade. E então esses são os desafios que nós temos agora, durante esse ano de 2017, para enfrentar. Contudo, se nós olharmos para o texto, olharmos para o livro do profeta Daniel, nós vamos perceber que esses desafios não são algo novos, não é algo da nossa realidade, mas em que inclusive ele mesmo já enfrentava no período em que ele viveu. Se nós olharmos lá no capítulo 1, nós já podemos ver a vida de Daniel já experimentando algumas dificuldades, pois o capítulo 1 do livro mostra o momento do desterro de Daniel, o momento em que Nabucodonosor invade Jerusalém e traz todo o rei, toda a nobreza para a Babilônia, inclusive o próprio Daniel, para agora viver em uma terra totalmente diferente, em um contexto de vida totalmente diverso daquele que ele estava vivendo. No capítulo 2, além de essa realidade do desterro, além de ser retirado abruptamente da sua terra natal, do seu contexto, dos seus familiares, do seu lugar de culto, ele agora tem de lidar também com a crueldade do rei babilônico, Nabucodonosor. Porque no capítulo 2 nós podemos ver um homem totalmente sanguinário e totalmente louco, porque ele em um belo dia teve um sonho e então, sem contar para ninguém, passou a exigir que os sábios daquela época não só adivinhassem o que ele tinha sonhado, mas que interpretasse aquele sonho, ameaçando que ele iria despedaçar todos os sábios junto com as suas famílias, caso eles não revelassem e não interpretassem o sonho de Nabucodonosor. E se não fosse a graça e a misericórdia de Deus agindo através de Daniel, esses homens teriam sido completamente destruídos. Mas também, caminhando pelo livro do profeta, Nabucodonosor não para por aí. Ele agora, com um dos seus planos megalomaníacos, através desse sonho, ele resolve então construir uma imagem, uma escultura, uma estátua grandiosa, e ameaça aqueles que não se prostrassem, não adorassem, que ao tocar a música não prestassem culto àquela imagem, que todos seriam destruídos. Mas não é só um contexto de crueldade, de desterro que Daniel ele tem que enfrentar. Daniel tem de enfrentar um outro problema que aqui está relatado no capítulo 3, que é o contexto da idolatria. Além de ser retirado da sua terra natal, de longe dos seus, não podendo mais ir ao templo para cultuar ao Senhor, tendo de viver agora com uma nova forma de culto, de adoração de outros deuses, de uma realidade cultural totalmente diferente da dele, ele ainda tinha que lidar com algo que já desde o começo do povo de Israel já era condenado pelo próprio Deus, que era o contexto da idolatria. O texto diz lá no capítulo 2 que Nabucodonosor ele havia tido um sonho, e ele sonhou com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés de barro. E Nabucodonosor sonhou com aquela estátua, e Daniel deu a ele a interpretação da parte de Deus daquele sonho, e disse mais ou menos assim: olha, Nabucodonosor, naquela noite, quando você teve aquele sonho e ficou preocupado, ali na verdade você estava tendo uma revelação de algo que aconteceria no futuro. Deus revelou para você, Deus te deu a graça de você poder contemplar algo que acontecerá ainda
no futuro. Aquela estátua que você sonhou com ela simboliza reinos. Inclusive, a cabeça de ouro é você. As demais partes da estátua, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e o pé de barro, são reinos que te sucederão, que virão depois de você. E agora Nabucodonosor, mesmo tendo sido alvo da revelação de Deus, mesmo tendo sido alvo da graça de Deus, o que ele faz? Ao invés de se render ao Senhor, ao invés de ali adorar ao Senhor, ele constrói uma estátua, ele constrói uma imagem, ele constrói um ídolo, para que esse ídolo ele fosse adorado. Esse homem, embora tivesse tido a graça da parte de Deus, e embora Deus tivesse concedido um reino a ele, esse homem de modo algum era alguém piedoso e estava muito longe de crer em Deus. Deus concede a ele uma revelação, mas esse homem constrói uma estátua e ele fabrica um ídolo. Irmãos, nessa noite eu gostaria, depois dessa introdução, que nós pensássemos a respeito do seguinte tema: vencendo a nossa idolatria de cada dia. Porque um dos desafios que eu e você vamos enfrentar em um mundo totalmente descrente, em um mundo apóstata, não é só com a idolatria por parte dos outros indivíduos, mas é também com a minha e com a tua idolatria. Por isso que eu escolhi nessa noite esse tema para a nossa mensagem: vencendo a idolatria nossa de cada dia. João Calvino, o reformador genebrino, nas suas Institutas, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E muitas vezes nós temos uma perspectiva um pouco reduzida do que realmente é idolatria. Geralmente nós reduzimos idolatria a imagens, a esculturas, a feições, a retratos de indivíduos, de homens, de mulheres, que pessoas se prostram diante, que pessoas prestam culto, que pessoas acendem velas, que pessoas levam oferendas, que as pessoas viajam de um lado para outro para poder estar ali onde aquela imagem se encontra. Mas, irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que idolatria, ela está muito mais ligada àquilo que nós construímos dentro do nosso próprio coração, do que propriamente em imagens. A palavra do Senhor, inclusive lá nos 10 mandamentos, está o mandamento de nós não fazermos imagens de escultura. Mas na grande maioria das vezes, a idolatria ela brota não do ato de se ajoelhar, de se quedar ou de acender uma vela a uma imagem. A idolatria, ela nasce dentro do coração de cada um de nós. Ela é concebida tão quanto, ou até mais, aqueles que muitas vezes nós acusamos de tal postura e de tal prática. Então a pergunta é: como nós podemos vencer a idolatria nossa de cada dia? Como eu posso vencer a minha idolatria? Como você pode vencer a sua idolatria diária? A primeira arma, a primeira postura de cada um de nós que devemos ter diante desse perigo iminente é conhecer o que é a idolatria.
Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos entender quais são as características da idolatria. O que compõe, o que é realmente a idolatria. Porque se nós queremos combater o inimigo, é necessário que primeiramente nós o conheçamos, possamos saber as suas armas, com que ele luta, quais são as suas estratégias, para então depois nós trilharmos e maquinarmos as nossas estratégias de combate. Assim também é com a idolatria. Então, a primeira característica da idolatria é que um ídolo é a criação de algo em substituição a Deus. A primeira característica da idolatria é a criação de algo em substituição a Deus, em algo que nós colocamos no lugar de Deus. Se nós observarmos o capítulo 3, essa imagem que Nabucodonosor levantou, ela não era apenas uma imagem, uma escultura com contornos e objetivos artísticos. Observe o versículo 6 que diz: qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Não é apenas uma arte que está aqui diante de nós no capítulo 3, é um ídolo, é um objeto de idolatria. E além disso, o texto deixa bem claro que o ídolo é de alguma maneira algo que é criado com a finalidade de substituir a Deus, de tomar o lugar de Deus, de extirpar Deus das nossas vidas. E é isso que Nabucodonosor ele faz, porque ao invés de se quedar ao Senhor, ao invés de se render ao Senhor, ao invés de se prostrar diante do Senhor, diante daquilo que Deus havia proporcionado a ele contemplar no seu sonho, ele substitui a Deus com um outro objeto. Ele levanta algo no lugar de Deus. Para ilustrar um pouco esse ponto, certa vez um pai pediu a um pastor que o ajudasse. O filho dele estava tendo problema com drogas, principalmente com maconha, e ele já não sabia mais o que fazer com o filho. E então pediu ao pastor para que o ajudasse, para que o auxiliasse naquele problema. E o pastor então prontamente se dispôs a ajudar e marcou então uma conversa com aquele jovem numa cafeteria. E então chegaram lá e então primeiramente o pastor ele caminhou pelo argumento legal e começou dizendo: olha, eu sei que você consome drogas, eu sei que você de vez em quando acende um cigarrinho de orégano, mas você sabia que isso é ilegal? Você sabia que você pode ter problemas com isso? Aquele rapaz então falou: que é isso, pastor? Na verdade, essa proibição não trata-se nada mais, nada menos de que uma hipocrisia da sociedade. A grande maioria dos juízes, de promotores que eu conheço, de lideranças, todos usam. Então isso na verdade é uma grande hipocrisia da sociedade. E aí o pastor falou: meu argumento legal ele caiu então por terra. Ele partiu então para o segundo argumento, agora o argumento biológico, dizendo que você sabia que na verdade a maconha ela é a porta de entrada para drogas mais pesadas? Porque diante do consumo diário e excessivo, o seu corpo vai se acostumar e logo você vai precisar ingerir drogas mais pesadas, com efeitos mais pesados. Ele disse: esse argumento do senhor também é furado, porque a maconha nada mais é do que esse café que o senhor está tomando. Nós começamos com uma simples xicrinha, logo nós já estamos tomando a garrafa inteira de café. E aquele pastor então começou a ficar sem argumentos. Mas então ele virou para aquele jovem e perguntou para ele: qual é a razão que te leva a consumir drogas? Por que você consome maconha? E então aquele jovem respondeu da seguinte forma: eu uso maconha porque eu quero alívio. No momento da minha vida, quando eu sinto uma pressão muito grande e eu preciso de refúgio, então eu necessito de um trago de maconha. O pastor então, bingo, é aqui.
O pastor então virou-se para aquele jovem e diz: interessante, você usou 2 argumentos bíblicos e 2 palavras que são utilizadas nas escrituras dirigidas a Deus. Porque as escrituras sagradas dizem que o único alívio e o único e verdadeiro refúgio que nós devemos buscar é Deus. Aquele jovem, na verdade, quando precisava de alívio e de refúgio, ao invés de buscar a Deus, ele estava buscando em um outro lugar. E aquele jovem então virou-se para o pastor e diz: quanto a isso eu preciso pensar, depois voltamos a conversar. E infelizmente aquele jovem nunca voltou para a conversa. Uma outra ilustração para nós entendermos esse ponto: certa vez eu estava navegando pelo Facebook e me deparei com uma declaração de amor de um jovem para a sua amada. E então ele disse o seguinte, abre aspas: encontrei em você a felicidade que eu nunca achava que teria. Encontrei em você a felicidade que eu nunca achava que teria. Esse é um jovem cristão, não é daqui, é lá de São Paulo, eu conheço o rapaz. Mas assim como no exemplo anterior, esse jovem utilizou argumentos que nas Sagradas Escrituras são dirigidos a Deus. Porque a Bíblia diz que a verdadeira felicidade, que nós só encontramos a verdadeira felicidade em Deus. E aquele jovem está afirmando na sua declaração de amor, que em um primeiro momento a gente pensa: que bonitinho, coraçãozinho. Mas que na verdade são coisas que deveriam ser dirigidas a Deus. Embora a nossa amada nos traga muita felicidade, embora nos tornamos inclusive pessoas diferentes quando nos enamoramos pela outra pessoa, mas o relacionamento ele não traz a felicidade plena. Ele não traz a alegria verdadeira para as nossas vidas. A alegria verdadeira, a alegria que dura para todo sempre, essa nós só encontramos em Deus. Por isso, irmãos, que nós afirmamos que a idolatria, o ídolo é algo que é criado para substituir a Deus. E tudo aquilo que nós levantamos na nossa vida, tudo aquilo que nós construímos na nossa caminhada, que substitui a Deus, que tira o lugar de Deus nas nossas vidas, que afasta o Senhor da nossa caminhada, nós estamos incorrendo na idolatria. E se nós pensarmos bem, ao longo do nosso dia, se nós fazermos um balanço, muitas vezes nós construímos situações, coisas em substituição a Deus. Acreditamos que Deus não é capaz de resolver. Acreditamos que Deus não é suficiente para resolver aquele problema, para trazer a solução. Em outras palavras, a idolatria ela é uma adoração totalmente distorcida, é uma devoção corrompida. Ao invés de adorarmos a Deus, criamos um substituto para Ele, e ali, nessa criatura, nisso que nós construímos, ali nós buscamos o prazer, ali nós buscamos a segurança, ali nós procuramos a realização das nossas vidas, ali nós buscamos a nossa própria identidade. E quantas vezes, irmãos, eu e você já não incorremos nesse problema? Quantas vezes já não nos deleitamos em tantas outras coisas e não em Deus? Por isso é que nós diariamente precisamos lutar contra a idolatria, porque diariamente nós levantamos ídolos no nosso coração. Insistentemente nós procuramos colocar outros deuses na nossa vida que não o verdadeiro Deus, o Deus dos exércitos. Mas em segundo lugar, a idolatria faz parecer que estamos no controle da situação.
Além de um ídolo ser aquilo que é criado para substituir Deus nas nossas vidas, a idolatria nos leva a ter a ideia errônea e equivocada de que nós estamos no controle da situação, que nós temos as rédeas da situação nas nossas mãos. Se você observar lá no versículo 1, vai dizer que Nabucodonosor levantou no campo uma imagem. No versículo 2 vai dizer que os povos foram convidados para ver a imagem que Nabucodonosor tinha levantado. No versículo 3 vai dizer que todos se ajuntaram para ver a imagem que Nabucodonosor levantou. Nos versículos 4 e 5, o arauto diz que os homens deveriam se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor levantou. E no versículo 7 diz que quando a música fosse tocada, todos deveriam adorar a imagem que Nabucodonosor levantou. Irmãos, uma das regras de interpretação das Sagradas Escrituras é nos atentarmos quando a Bíblia começa a repetir algo com constância naquilo que ela vem relatando. E nesses 7 primeiros versículos nós podemos ver aqui o relato de que, demonstrando que Nabucodonosor foi o responsável por ter levantado aquela imagem. E aqui o escritor então está querendo dizer a mim e a você que o ídolo é aquilo que eu e você criamos, e que essa idolatria faz parecer para mim e para você que nós estamos no controle. Porque essa era a impressão, esse era o pensamento de Nabucodonosor, que ele estava no controle de todas as coisas, de que ele era o dominador, de que ele havia levantado e que ele poderia retirar. Ele estava no controle de todas as coisas. E se nós observarmos, o idólatra, ele tem essa postura. Se você perguntar para alguém que tem problema com a bebida, ele vai dizer: não, eu estou bebendo nesse momento, mas a hora que eu quiser parar de beber, eu vou parar de beber. Nós temos inúmeros centros de alcoólicos anônimos espalhados pelo Brasil, cheios de pessoas que não conseguiram parar de beber, que não conseguiram ter o controle sobre a bebida. A pessoa que consome drogas também, quando você pergunta para ela e a orienta para abandonar as drogas, ela vai dizer: não, eu estou no controle. Quando eu quiser parar de consumir drogas, eu vou parar. Quando chegar o momento em que eu chegar à conclusão que eu não preciso mais daquilo, eu vou abandonar as drogas. Nós temos inúmeros centros de reabilitação e vidas totalmente destruídas por causa das drogas, em razão dessas pessoas não terem conseguido controlar o consumo das drogas. Temos também o problema com a pornografia, e até mesmo daquelas pessoas que se enveredam-se horas e horas a afinco no trabalho. Quantas vezes nós já não ouvimos indivíduos dizendo: não, eu preciso trabalhar agora, eu preciso trabalhar por horas e horas agora, para que eu possa então construir um patrimônio, para que eu possa adquirir coisas, para que na minha velhice eu possa então desfrutar de tudo isso. E foi assim que surgiram os chamados workaholics, os viciados em trabalho, que trabalham 365 dias no ano, quase que 24 horas por dia. Os estudos: não, eu só quero uma graduação, não, eu só quero um mestrado, não, eu só quero um doutorado, não, é só... E às vezes, ou as outras coisas que deveriam ser realizadas são interrompidos por causa da nossa idolatria, até mesmo ao trabalho, aos estudos. Irmãos, o que eu quero dizer é que essas coisas, elas não são ilícitas. O problema é quando elas se tornam ídolos para nós. É quando elas tomam o domínio das nossas vidas. É quando nós não conseguimos enxergar mais nada e não fazer mais nada do que essas coisas. Esse é o grande problema, e que nós muitas vezes nos enveredamos por ele.
Mas em terceiro lugar, a idolatria e imagem estão intimamente conectados. Idolatria e imagem estão intimamente conectados. O texto diz que Nabucodonosor ele levantou uma imagem. E algo aqui muito interessante, porque idolatria é algo que tem a ver com percepção, com imagem, com aparência. Quando o indivíduo adora algo, muitas vezes ele quer saber e ele está interessado como eu vou me parecer para as outras pessoas. A minha esposa, ela trabalha no Mackenzie, e então eu tenho tido um pouco de contato com a realidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo, e é um contexto nos arredores bem difícil, de jovens que logo nas primeiras horas do dia, já estão ali bebendo, já estão ali consumindo drogas, já estão ali fazendo as piores coisas desse mundo. E quando nós temos a oportunidade de conversar com alguns desses jovens e perguntamos a eles: por que vocês estão assim? Por que já logo cedo vocês estão envolvidos com tantas coisas, destruindo as suas vidas, ao invés de estarem se dedicando ao estudo, ao invés de estarem se aperfeiçoando para uma profissão futura? E muitas das respostas é: o que os outros vão pensar de mim se eu não fizer as mesmas coisas que eles estão fazendo? Na grande maioria das vezes a resposta é essa: o que as outras pessoas vão pensar de mim se eu não fizer a mesma coisa que elas estão fazendo? Isso é idolatria. É querer e é se preocupar com o tipo de imagem que as pessoas estão tendo a respeito de mim, a respeito da minha pessoa. A idolatria tem a ver com a imagem, o que as pessoas pensaram de nós, como as pessoas nos veem. E foi justamente isso que Nabucodonosor havia acabado de fazer. Ele construiu um ídolo, mas o ídolo era uma imagem, e a ideia ao erigi-la era: como essa imagem faria Nabucodonosor se parecer diante das demais nações. E isso é tão verdade que quando a sua imagem se torna ameaçada, ele se coloca imediatamente para destruir aqueles que estavam tentando macular a sua imagem. Tanto é que no momento que aqueles 3 homens não se curvam diante da imagem, no momento que aqueles homens não adoram a imagem e se mantêm de pé, logo já vem os X9, os cagueta, para dizer: olha, tem 3 indivíduos ali que não se ajoelharam não, e agora? Como é que o senhor vai ficar? O senhor mandou, tem 3 ali que não querem, como é que o senhor vai resolver isso? E então Nabucodonosor se enfurece e ameaça aqueles homens de destruí-los, ameaça de jogá-los na fornalha. Não só ameaça, como posteriormente os joga dentro da fornalha. E que se não fosse novamente a misericórdia e a graça de Deus agindo em suas vidas, aqueles homens teriam sido totalmente destruídos. A idolatria tem a ver com a nossa imagem, não apenas a imagem que nós edificamos, mas a imagem que nós queremos que as outras pessoas vejam. Tem a ver com a imagem que queremos transmitir a outros que nos circundam. Quantas vezes você já ouviu aquela famosa expressão: se eu fizer isso, o que o pessoal da igreja vai pensar de mim? Eu creio que você já deve ter ouvido isso. Isso é idolatria, porque a pessoa está preocupada não com o que Deus está pensando a respeito dela, não a conclusão que Deus chega através das suas atitudes, das suas ações, daquilo que Ele está fazendo, mas Ele está preocupado com o que as outras pessoas vão pensar a respeito dele. Qual a conclusão que as pessoas chegarão a respeito dos seus atos, das suas atitudes, daquilo que ele está fazendo. Quando eu tenho uma relação simplesmente de idolatria com a religião,
seja ela com o presbiterianismo, com o pentecostalismo, com o neopentecostalismo, seja lá com o que for, eu não me preocupo com o que Deus pensa a meu respeito. Qual a conclusão que Deus chega a respeito da minha vida? Quando Deus olha, o que Ele realmente vê? Mas eu me preocupo com as pessoas. Tanto que, o que acontece quando o pecado do indivíduo é descoberto? Na grande maioria das vezes ele sai da igreja. Porque a relação dele com a igreja é simplesmente idolátrica. E não de alguém que realmente foi alcançado por Cristo Jesus. Mas a quarta e última característica é que a idolatria é altamente exigente e até mesmo tirânica. A idolatria é altamente exigente e até mesmo tirânica. A idolatria não permite nada diferente daquilo que ela exige de você. É interessante porque quando eles encontraram aqueles 3 jovens que não adoraram a imagem, Nabucodonosor disse claramente que aqueles jovens seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Não havia outra solução, não havia outro caminho. Aquele ídolo exigia que a vida daqueles homens fossem ceifadas em razão deles não terem cumprido o que aquele ídolo exigia daquele momento. Nabucodonosor estava interessado com a imagem que ele havia erigido, e também porque ele estava interessado com a sua própria imagem. E o fato daqueles homens, naquele exato momento, não terem adorado, não terem se prostrado, foi necessário que ele ceifasse, que ele colocasse um ponto final na vida daqueles homens. A idolatria, ela é exigente e faz exigências que ela não está disposta a abrir mão, nem mesmo de tolerar. O incrível é que eu e você, em um mundo que prega a tolerância, proclama a tolerância, desde que a minha e a sua atitude não vá contra a tolerância desse mundo. Hoje a palavra de ordem é tolerância, mas desde que aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, não vá contra aquilo que o mundo prega. Porque no momento em que eu bato de frente, no momento em que eu questiono, no momento em que eu afirmo que eles estão errados, já não existe mais tolerância. E a palavra de ordem é massacre, a palavra de ordem é destruição, a palavra de ordem é colocar um ponto final naqueles que se rebelam contra a filosofia, a ideia corrente no mundo lá fora. E isso nós podemos ver, um exemplo para nós ilustrarmos isso, é quando nós enviamos o nosso currículo para uma empresa. E então na entrevista ali, para concorrer à vaga, a pessoa nos pergunta se nós somos religiosos, e dizemos sim, sou protestante. Nossa, mas que bom, é muito bom ter entre os nossos colaboradores, alguém que é religioso, alguém que segue a Deus. Eu também sou religioso. Mas você estaria disposto a trabalhar no domingo? Não, eu não gostaria de trabalhar no domingo, porque domingo é dia do Senhor. É dia de eu ir à casa do Senhor com os meus familiares, para lá adorar ao Senhor, para lá cultuar ao Deus ao qual eu sirvo. E é nesse momento em que a situação muda, onde o entrevistador, na grande maioria das vezes, vai dizer: mas você está disposto a jogar a sua carreira, o seu sucesso, os mais altos degraus que você poderia alcançar na nossa empresa, por causa de religião, por causa de culto, por causa de Deus? E assim, irmãos, é engraçado como em um momento é muito bom nós sermos religiosos, desde que isso não atrapalhe alguma coisa. A idolatria, ela é altamente intolerante. Ela não permite que nada tome o lugar dela. Ela não permite que nada saia daquilo que ela trilha.
Mas então, irmãos, como de fato vencer a idolatria? Se nós observarmos lá no versículo 13, Nabucodonosor, ele está enfurecido com aqueles 3 jovens, e então ele diz a eles: olha, vocês não sabem que vocês podem morrer nesse instante? Vocês serão lançados nessa fornalha, e se vocês não adorarem, quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? E a resposta daqueles jovens é belíssima, e eles dizem mais ou menos assim: quanto a isso, Nabucodonosor, nós não temos de te responder nada. Se o Deus a quem servirmos, Ele quer nos livrar, Ele vai nos livrar, não só da sua fornalha, mas Ele vai também nos livrar da sua mão. E assim, irmãos, para nós vencermos a idolatria, nós só a venceremos quando possuirmos uma perspectiva real de Deus e da sua grandeza. Depois de conhecermos a idolatria e daquilo que ela traz sobre as nossas vidas, e do quanto ela é sutil e do quanto muitas vezes nós nos tornamos idólatras, para nós vencermos a idolatria, nós só a venceremos quando nós possuirmos uma perspectiva real de Deus e da sua grandeza. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos tornamos idólatras porque nós cremos num Deus mirrado, fraco e impotente. Às vezes nós não declaramos isso com os nossos lábios, mas as nossas atitudes nos condenam. As nossas próprias atitudes nos demonstram esse Deus impotente, esse Deus incapaz de realizar, esse Deus incapaz de resolver, esse Deus incapaz de, se for necessário, mover a história. É por isso, irmãos, que nós muitas vezes caminhamos pelos trilhos da idolatria. Nós só venceremos a idolatria quando eu e você ficarmos encantados com a majestade de Deus, com a grandeza de Deus, com a glória de Deus. Nós só não iremos sucumbir à idolatria e não iremos criar ídolos no nosso coração quando nós entendermos de fato e de verdade quem é o Deus ao qual nós servimos. Uma perspectiva belíssima nas Escrituras a respeito disso é a visão de Isaías, do trono de Deus no capítulo 6, onde ele naquela visão teve a graça de ver quem é realmente Deus. Um Deus a quem nem os próprios anjos, nem os próprios querubins podiam olhar diretamente para ele. E nós só iremos vencer a idolatria quando nós conseguirmos enxergar Deus dessa forma, quando nós conseguirmos enxergar Deus na sua totalidade. Existe um livro de um escritor chamado Edward Welch, chamado Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. E nesse livro ele trabalha a perspectiva de que a Bíblia nos ordena a temer a Deus e respeitar os homens. Mas ele também vai demonstrar que hoje, na verdade, a coisa se inverteu. Nós tememos os homens e apenas respeitamos a Deus. São aqueles indivíduos que, quando se veem ameaçados, dizem: se o meu filho descobre o que eu estou fazendo, não saberei como explicar para o meu filho essa atitude. O medo dele não é de Deus, o temor dele não é a Deus, mas o temor dele é dos filhos, é do homem. Há várias pessoas que temem aos homens de tal forma que, para agradar amigos, grupo de trabalho, família, eles simplesmente se calam e se rebaixam e aceitam aquela situação. Mas se eles tivessem uma perspectiva da grandeza de Deus, eles poderiam se colocar e dizer: isso não, isso eu não farei, isso vai contra o Deus ao qual eu sirvo. Em segundo lugar, só venceremos a idolatria quando possuirmos uma perspectiva correta sobre a eternidade.
Nós só venceremos a idolatria, não só quando tivermos uma perspectiva correta de quem é o Deus ao qual nós servimos, mas venceremos a idolatria só quando tivermos uma perspectiva correta sobre a eternidade. A ideia era mais ou menos a seguinte: olha, se você, Nabucodonosor, quiser nos lançar na fornalha, pode lançar. Você vai queimar somente os nossos corpos, a nossa alma não será queimada, não irá perecer, pode nos lançar. Você nos mata nesse momento, mas nós continuaremos na eternidade. Jesus, em determinada ocasião, também diz que muitas pessoas temem aqueles que apenas podem destruir o corpo. Mas ele diz que na verdade nós deveríamos temer aquele que pode não somente destruir o corpo, mas também lançar a nossa alma no inferno. Irmãos, nós nos tornamos idólatras, porque nós estamos muito apegados ao aqui e agora. Nós perdemos a perspectiva da eternidade. Nós perdemos a perspectiva de uma vida pós-morte. Nós nos esquecemos, irmãos, de que em comparação àquilo que nós viveremos depois que daqui partirmos, é infinitamente maior e melhor para aqueles que estão em Cristo Jesus do que essa simples vida. Nós criamos raízes aqui, nós fincamos os nossos pés nessa realidade do aqui e agora. E porque eu então finquei as minhas raízes aqui, porque eu então perdi a minha perspectiva da eternidade, então eu vou me envolver com as coisas daqui, eu vou me entregar às coisas deste mundo, eu vou me realizar com aquilo que o aqui e agora me oferece. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que nós aqui somos peregrinos e passageiros. Nós estamos aqui de passagem. Aqui não é o nosso lugar definitivo. Aqui não é onde nós passaremos toda a nossa eternidade. Por isso nós precisamos, irmãos, nos envolver com o que realmente é eterno. Nós precisamos nos envolver com o que realmente vale a pena, com aquilo que continuará no porvir. Mas em terceiro lugar, só venceremos a idolatria quando possuirmos uma perspectiva correta de que o Senhor Deus é Deus que salva. Nós só venceremos a idolatria quando possuirmos uma perspectiva correta de que o Senhor Deus é Deus que salva. Observe o versículo 17 que diz: se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Esses jovens já haviam experimentado o livramento de Deus. Se você observar no capítulo de número 2, o próprio Nabucodonosor já havia decretado em uma situação anterior que se o sonho dele não fosse revelado e interpretado, que todos os sábios, inclusive Daniel e seus amigos, seriam totalmente destruídos. Mas Deus interviu e esteve com aqueles jovens e então concedeu a Daniel a oportunidade de não só saber qual era o sonho, mas de também interpretá-lo, poupando a vida dele, dos seus amigos e de todos os demais sábios do reino. E agora no capítulo 3, mais uma vez o Senhor livra aqueles jovens de agora serem consumidos no fogo daquela fornalha. Deus é o Deus que salva, é o Deus que resgata, e somente assim eu e você não iremos sucumbir aos ídolos ao nosso redor. Algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, lembre-se que Deus é grande, Ele é o Senhor, Ele é majestoso. Carregue isso no seu coração. Deus é grande, Ele é o Senhor e Ele é majestoso. Certa vez o neto de Billy Graham chegou para ele e fez a seguinte pergunta: vovô, como você, um homem tão conhecido no mundo todo, que entrou em países que nenhum outro pastor conseguiu adentrar,
Você pregou a indivíduos que nenhum outro havia conseguido pregar, e ainda se manter esse indivíduo tão humilde como você é. E então Billy Graham responde da seguinte forma: meu neto, quando a primeira pessoa que você fala no dia é o Senhor do Universo, o Altíssimo, o grande Deus, você percebe que não é nada, e que não há nada em você digno de adoração. Em segundo lugar, nossa vida não se resume apenas a essa existência. Não só lembre-se de que o Senhor é grande, é o Senhor e é majestoso, mas lembre-se também que a nossa vida não se resume a essa existência. A sua e a minha vida não consiste apenas nesse momento temporário que nós passamos aqui sobre a face da terra. O Senhor, Ele tem a eternidade para me conceder e para também te conceder. Não são apenas essas circunstâncias aqui. A sua vida, ela não se limita somente ao aqui. Em terceiro lugar, somente o Deus verdadeiro, Ele pode nos livrar da idolatria. Somente o Deus verdadeiro pode nos livrar da idolatria. Não há nenhum outro que possa destruir os ídolos que eu e você erigimos, construímos, fabricamos nos nossos corações. Por isso a orientação da palavra do Senhor é que, diante desse problema, diante dessa realidade, o único a quem nós devemos recorrer é o próprio Senhor. Porque se tentarmos resolver o problema da idolatria com as nossas próprias Deus, no nome de Jesus, nós nesse momento queremos agradecer-te por mais uma vez termos ouvido a tua doce voz, por mais uma vez, ó Deus, termos sido instruídos e edificados por ti. E diante dessa palavra, ó Deus, não há como nós também recorrermos e suplicarmos o teu perdão, porque todos nós, ó Deus, em maior ou menor grau, problema da idolatria. Todos nós, ó Deus, de um modo ou outro, temos construído, ó Deus, esculturas em nossos corações que têm substituído o Senhor. Por isso, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, ó Deus, e que todo o nosso ser seja totalmente devotado ao Senhor. Que todo o nosso ser, ó Deus, esteja em total dependência do Senhor. Que todo o nosso ser, ó Deus, realmente seja para adorar-te, para bendizer-te, para engrandecer-te, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que não haja, ó Deus, espaço nas nossas vidas para outros deuses, mas que, de fato, possamos adorar-te em todo o tempo, em espírito e em verdade. Abençoe, Senhor, o teu povo. Abençoe, Senhor, a tua igreja. Abençoe, ó Deus, cada lar aqui representado. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Adailton, da Danila, dos presbíteros, ó Deus, dos diáconos, de toda a liderança da tua igreja. Que de fato, ó Deus, o teu reino possa crescer e se expandir através da vida desta igreja, ó Deus. Que essa cidade, ó Deus, realmente conheça quem é o Senhor, através do teu povo, ó Deus, que aqui se reúne. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor e Senhor amado, que nós oramos. Amém. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade e que Deus os abençoe.